E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. Pedir sem espírito de retribuição não é justo. A lei do mérito funciona em todos os destinos. Deus, sendo lei, não perdoa, isentando a pessoa da responsabilidade perante os erros cometidos. Esse perdão se manifesta na forma de oportunidades regenerativas. Você estará salvo de maiores sofrimentos na medida em que se dispuser a servir, amar e perdoar. Perdoar é não guardar ressentimentos, é não revidar. Se você já sabe perdoar, Deus lhe aumentará as oportunidades de trabalho com alegria e paz. Com essa mensagem, vamos então buscar uma imagem na qual possamos sentir a presença divina. Jesus, Mestre amigo, aqui estamos, Senhor, buscando-te de todas as formas e nesta noite, através do conhecimento, procurando entender melhor as tuas mensagens que nos deixaste quando aqui estivestes, Mestre, neste nosso planeta. Ó Senhor, abençoa-nos e que a tua luz possa nos envolver a todos, permitindo-nos assim o bom aprendizado. Assim, Senhor, com a tua permissão, abrimos a palestra pública da noite de hoje. Que assim seja. Conosco hoje o Anderson, conhecido como Batata. Ele vem de Indaial e ele nos presenteia sempre com a sua visita. Obrigada por aceitar o convite. Fique à vontade. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos, nossos queridos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Dizer que é uma alegria muito grande, também aos nossos amigos internautas. É uma alegria enorme poder estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, baseados na doutrina espírita. Quero agradecer em especial meu Uber Prime, né, porque hoje a Georgia ficou de levar, o Heitor foi no basquete, a Helena tinha musicalização, eu estava sem carro, meu Uber Premium, meu pai veio junto, então obrigado por ter vindo junto aí me trazer. É bem premium, né? Eu trouxe um tema hoje para a gente refletir, é um tema bem delicado e bem atual, diga-se de passagem. O tema é delicado porque ele é bem afeto à essência da doutrina espírita. A doutrina espírita, como vocês sabem, ela não possui dogmas, ou seja, ela não tem, é assim porque tem que ser assim, né? Você é obrigado a acreditar. Tudo é baseado na fé raciocinada. Mas chegando a algumas conclusões da fé raciocinada, eu vou trazer para vocês algumas informações que elas então estão como assuntos já debatidos e chegam num consenso a respeito da sua universalidade, para que a gente então possa depois então entender o contexto daquilo tudo que eu vou falar aqui hoje. O primeiro deles, é claro, é a respeito da imortalidade da alma, ou seja, fomos criados por Deus para viver, para ter várias vidas, e aqui é o princípio da reencarnação, que está junto, ou seja, fomos criados por Deus para viver e termos uma vida plena e chegarmos à condição de espíritos perfeitos,
para isso precisamos de diversas vidas, diversas encarnações. Ou seja, isso está na essência da doutrina espírita. Vamos dizer assim, a parte científica dela. Porque eu quero trazer hoje um tema afeto à questão moral. E quem acompanha o movimento espírita, e se já teve até a oportunidade de ver alguma foto, por exemplo, da sede da Federação Espírita Brasileira, lá está escrito assim, Deus, Cristo e caridade. Temos uma outra frase que diz o seguinte, fora da caridade não há salvação. Ou seja, o que essa caridade tem tanto a ver? Pô, será que é só dar uma esmolinha no semáforo que eu estou salvo, então? Que, poxa, parece ser tão importante, né, a caridade. E aí que nós vamos entrar num tema delicado. Porque o conceito de caridade ensinado por Jesus, ele vai muito além da esmola ou de você dar alguma coisa material para alguém. Para a doutrina espírita, de acordo com o que se compreendeu com os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, a caridade vai muito além de dar amparo material às pessoas. Então, o conceito que nós temos de caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão, foi lido aqui, perdão das ofensas que nos foram feitas. Isso constitui a caridade, não simplesmente a caridade material. E nós vamos trazer um desses itens para a reflexão de hoje, que é a indulgência. A indulgência. E esse é um tema que Jesus nos abordou e nos ensinou através de sua vivência, através de um fato que está lá narrado no Evangelho de João, capítulo 8, que vai falar sobre a mulher adúltera. É uma passagem que traz grandes ensinamentos morais e trouxe grandes transformações sociais para a humanidade. Para vocês terem uma ideia, foi a partir desse momento, dessa famosa passagem, que o mundo tomou conhecimento e o processo judicial que nós temos hoje, que garante a todos o direito de defesa, surgiu lá. Porque até então não existia. Então nós vamos falar sobre essa passagem, João capítulo 8, a mulher adúltera. Enfim, nossa reflexão vai nos trazer algo sobre indulgência, mas também sobre uma outra questão, o julgamento. Será que nós podemos julgar? E além de julgar, nós podemos criticar? Aqui criticar no sentido da essência da palavra, que é você, né, por exemplo, quando você vê um filme, o que a crítica falou do filme? Você pode falar bem, pode falar mal, pode instruir. Ou seja, a essência da palavra criticar não é só falar mal, né? Mas nós pode-se criticar alguém baseado nessa passagem de Jesus? Então, até o final da nossa conversa, a gente quer tentar chegar a essa conclusão a respeito desse ensinamento. Muito bem. Quando a doutrina espírita, então, nos fala que é Deus, Cristo e caridade, para que nós possamos, então, compreender Deus e para que nós possamos, então, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é isso que a doutrina espírita tem por missão. A missão da doutrina espírita não é convencer todo mundo que existe a vida após a morte. A missão do espiritismo não é ficar fazendo sessão mediúnica para conversar com os mortos, não. A missão da doutrina espírita é fazer com que cada pessoa compreenda os ensinos de Jesus para colocar em prática na sua vida, na sua, não na do seu vizinho, não na do seu filho, na da sua mãe ou do seu pai, na sua vida, para você se transformar numa pessoa melhor. E, consequentemente, através disso, da sua modificação, quem sabe alguém lhe siga o exemplo para se transformar também numa pessoa melhor. Essa é a missão da doutrina espírita. E para isso, Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina,
né, que se comunicou com os espíritos, que produziu as obras da codificação, que nós temos ali à disposição para quem quiser. A doutrina codificada por Kardec, ele disse assim, ele disse, espíritas, vou deixar para vocês, se assim querem, vou deixar um mandamento. Primeiro, espíritas, amai-vos. Até porque era o ensinamento principal de Jesus. Segundo mandamento, instruí-vos. Instruir, ou seja, conhecer. Você precisa conhecer os ensinamentos filosóficos do próprio Cristo para colocar eles em prática. Se você não estudar, não dá para saber. E por que o conhecimento, então, da doutrina espírita é tão importante? Porque o conhecimento, a doutrina espírita, ela veio para nós como temos vários códigos, né? Temos lá a primeira revelação com Moisés, o Antigo Testamento, Jesus, a segunda revelação, e a doutrina espírita ela vem como terceira revelação para conseguir, vamos dizer assim, traduzir para os nossos dias atuais aquele conhecimento que foi nos deixado na primeira revelação, no Antigo Testamento, no Evangelho, e assim nós podermos entender e colocar em prática no nosso dia a dia. Então a doutrina espírita aparece como esse fechamento do quebra-cabeça, aquela peça que faltava para você dizer, agora fez sentido para mim. Então quando Kardec diz para a gente se instruir, é para a gente seguir nesse caminho, para entender o Evangelho de Jesus. Então quando a gente vai pegar para estudar o Evangelho, a gente precisa tentar compreender tudo aquilo que faz parte desse ensino do Evangelho. Aliás, um item que é muito importante e a gente sempre lembrar é que o Evangelho, gente, o Evangelho não é um livro. O Evangelho não é um livro, um escrito, uma peça, não. Evangelho é a Boa Nova. E a Boa Nova é o Cristo. Jesus porque Jesus não escreveu nada, não gravou nada, não tinha, né? Mas Jesus, ele em vida é o Evangelho, ele é a Boa Nova. Ele veio e mostrou como era. Então, o que nós temos aqui, né, na Bíblia, é um relato da vida de Jesus. Aliás, alguns relatos, porque a gente nunca, aliás, quem estuda biografias, né, sabe quão é difícil você conseguir, talvez em 500 páginas, botar a vida de uma pessoa. Imagina a vida do Cristo. Então, nós temos os relatos da vida do Cristo segundo João. Nós temos, por isso, então, o Evangelho segundo Lucas, nós temos o Evangelho, né, segundo João, Marcos, e assim nós temos o Evangelho segundo alguém. Ou seja, eles estão relatando Jesus. Então, essa percepção nós precisamos ter. A segunda percepção que nós temos que lembrar é que, quando a gente fala em primeira revelação, ou seja, a primeira mensagem que Deus enviou para a humanidade, né, como código moral de ensinamento, está lá no Antigo Testamento. E ela também não se encerra em Moisés. A primeira revelação, a mensagem de Deus para a humanidade, ela começou com Abraão e finaliza com João Batista, que é o último profeta que se tem conhecimento, até porque depois veio o Messias. Então nós temos desde Abraão, né, até João Batista, todos os profetas, todos os reis, tudo que está lá no Antigo Testamento é a primeira revelação. E é aqui que está uma das chaves para a gente começar a conseguir compreender a parábola da mulher adúltera. Primeiro, a gente não pode tentar entender um texto, porque a gente parece que pegando a Bíblia, né, parece que alguém pegou ela assim no final de semana, começou a escrever, 2 anos depois terminou. Não. Nós temos que entender que entre o Evangelho, o Apocalipse de João, no ano 100 depois de Cristo, até quando a Bíblia começou a ser escrita, vão lá-se 2.500 anos. Se nós pegar a carta de Pero Vaz de Caminha,
para ler hoje, de 500 anos atrás, em português, metade não entende o que está escrito lá. Tu imagina pegar um texto em aramaico, original, de 2.500 anos atrás. Agora já vai fazer 5.000 anos. Então vejam como a gente tem que cuidar quando vai fazer essas leituras, para cuidar para não interpretar ao pé da letra. E é isso que vários estudiosos da doutrina espírita, filósofos de outras religiões, mas mesmo judeus, já chegaram à conclusão que nós temos que extrair o espírito da letra. Ou seja, tentar compreender aquilo que as pessoas da sua época, vivendo as suas questões, estavam querendo dizer. O nome desse estudo é o anacronismo. Ou seja, você não pode querer interpretar a atitude de uma pessoa de 3.000 anos atrás com o conhecimento que ele tinha, com a vida que ele levava. E aí nós vamos então chegar agora nessa questão para falar sobre a mulher adúltera, que é uma passagem que nós vamos encontrar no Evangelho de João. Então vamos ver o que nos diz o Evangelho, ou seja, a narrativa de João a respeito desse fato. Então lá nós vamos encontrar que vai dizer assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Então, quando aqui ele fala, por exemplo, de madrugada, para mim, o que é? Para mim, para vocês seja outro. Para mim, de madrugada é 3, 4 horas, é isso? Né? Acordou de madrugada, 3, 4 horas, 2 horas, né? Mas para eles, a madrugada era quando o sol nascia. Ou seja, o sol nascia, era de madrugada, era, né? Então, vamos imaginar o quê? 5 horas, né? Então, Jesus estava descendo lá do Monte das Oliveiras e foi pregar para a população. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio da multidão. Dizem a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, o que tu dizes? Aí aqui é João. Diziam isto testando-o, para terem do que acusar. Jesus, porém, curvado para baixo, escrevia na terra com o dedo. Ou seja, ele não deu bola. Mas o que nós precisamos compreender aqui é por que os fariseus, os juízes da época, né, os escribas, por que se a gente for olhar, hoje está bastante fácil e ilustrativo para assistir o The Chosen, né, que é uma série que fala sobre Jesus, né? Então, para quem assistir e observar, vocês vão ver que todo momento, depois que Jesus iniciou o seu ministério, toda hora tinha um fariseu, tinha um escriba fiscalizando ele, olhando, vendo o que ele estava falando. Por que isso? Porque no tempo de Jesus, naquela comunidade judaica, os fariseus e os escribas, eles não eram só religiosos. Eles tinham o poder religioso e o poder judiciário. É como se você imaginasse que o Papa fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tinha o poder religioso e o poder judiciário ao mesmo tempo. Então, ele podia olhar e, se tivesse alguma coisa fora, já julgar e condenar. Essa era a função deles. Então, por isso que ele estava o tempo todo querendo pegar alguma coisa que Jesus falasse contrário às leis deles, as leis, né, mosaicas, né, as leis do Antigo Testamento, para poder condenar Jesus. Eles queriam, porque Jesus estava incomodando eles. E aí, então, ele continuou. Ficou mexendo lá com o dedo, mas não falou nada. Mas eles continuavam interrogando. E Jesus, então, se desencurvando, lhes disse, ou seja, ele levantou. Ele levantou, olhou para a população e disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra.
e, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Ou seja, sentou de novo, baixou e não olhou mais para frente. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio da praça. Desencurvando-se novamente, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: Ninguém, Senhor. E Jesus retrucou: Nem eu te condeno. Vai e a partir de agora não peques mais. Muito bem. Fazendo a leitura disso daqui, pura e simplesmente, né, dá a entender que a gente tem que passar um pano em cima de tudo. Em tese, né, eu não te condeno, ninguém te condenou, vai, tá tudo certo. Se você pegar o pé da letra. Por que eles fizeram isso? Vamos pegar o Antigo Testamento aqui. E eu peguei a Bíblia do Heitor, porque é mais fácil carregar, né? Pus tudo, é grande. E aí, como eu já estou usando óculos, então fica fácil de ler, porque essa aqui, a letra é pequena. Então, vamos ver o que diz aqui o Deuteronômio. O Deuteronômio é um dos 5 livros ditos do Pentateuco, né? Que são os primeiros 5 livros, né? Lá do estudo dos judeus, né? Então nós vamos encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então nós temos a Gênesis lá, que é a origem, né? Nós vamos ter o Êxodo, que é eles indo lá pelo deserto, e nós vamos encontrar então em Números e Deuteronômios uma série de regras. Por quê? O Moisés, tá? Então assim, vamos voltar lá no tempo, na cultura deles. O Moisés não estava só lá para ensinar moral para eles. O Moisés, ele tinha que ensinar para aquela galera que estava lá, ele tinha que ensinar tudo. Ou seja, aqui na Bíblia nós vamos encontrar regras de convivência diária. Ou seja, ele dizia assim, olha, se você precisar fazer suas necessidades fisiológicas, você se afaste tantos côvados do acampamento, cave um buraco, faça e tampe. Olha, vocês cuidam, não faz fogo a tantos côvados de uma barraca, porque ela pode pegar fogo. Ou seja, ele tinha que fazer regra para tudo. É um povo no deserto, fugindo. Então, ou seja, ele tinha regras de direito de convivência, né, de boa convivência, regras de direito civil, regras de direito penal, tudo está aqui. A diferença do Números para o Deuteronômio é que no Números ele escreveu quando eles estavam no deserto. E o Deuteronômio, ele escreveu quando eles chegaram na Terra Prometida. E aí ele escreveu, então, dizendo, olha, lembra de tudo aquilo que eu já ensinei, isso eu reforço, para que dê certo a nossa civilização na Terra Prometida, continue seguindo as leis. Então, nós vamos encontrar dentro dessas leis, e aqui daí vem mais um item, lembra que eu falei para vocês lá no início, o anacronismo, entender o tempo em que cada um vive? A humanidade, no tempo que aconteceram esses fatos lá com Moisés, a humanidade vivia num tempo primitivo. Ou seja, era primitividade pura, gente. Era saindo da barbárie, né? Da barbárie extrema, praticamente homens das cavernas, entrando numa civilização, mas nós éramos ligados assim, né? No 220, baseado no instinto. Certo? Baseado no instinto. Então, por que nós tínhamos leis assim tão severas como essa do adultério, que diz o seguinte, Deuteronômios 22, versículo 22. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma, assim tirarás o mal do meio de ti. E aí nós vamos encontrar uma outra, que é a mais famosa, que é a lei do talião, que é o olho por olho, dente por dente. E por que isso, ele teve que escrever isso? Porque aquelas pessoas, se fizessem diferente, não iam compreender. Vamos lá, como é que acontecia? Estavam 2 tribos. Uma tribo lá de cá, e alguém aqui encontrava uma criança lá da família no rio, eles iam lá e matavam aquela criança.
Aí quando eles descobriam isso, se reunia 10 homens daquela tribo, ia para lá e matava mais 10 daquela outra tribo. E assim, era assim que vivia, gente. O que foi essa lei do talhão, olho por olho, dente por dente? Por quê? Eles estavam tentando, no mínimo, controlar um pouquinho a raiva e a vingança. Porque o que era, na verdade? Era vingança, né? Uma família lá matava outra, ou uma tribo ia lá matava outra, e por terra, e por qualquer coisa. Era assim. Então, eles tinham que tentar controlar minimamente as coisas. Só que com o passar do tempo, com a evolução das pessoas, com a evolução da humanidade, das suas civilizações, tem coisas que não fazem mais sentido. Ou seja, você vai passando por uma nova fase evolutiva. Então, essa lei que está aqui, ela é certa para o seu tempo e para as pessoas que viveram nela. Não mais para nós hoje. Mas fizeram sentido em algum tempo. Assim como talvez algumas para nós hoje fazem sentido, mas não farão mais sentido daqui a alguns anos. Mas no tempo de Jesus estava em vigor. Ainda. E Jesus foi o responsável por chegar e vir tentar dar uma modificada nisso. Mas só olhando aqui a passagem evangélica, a gente fica ainda com muitas dúvidas. E aí que está a beleza da doutrina espírita. Que vários espíritos se aproveitaram, né, da oportunidade que a humanidade teve de começar a receber as informações do mundo espiritual, daqueles, mas nunca ninguém voltou para dizer que tinha alguma coisa lá. Se volta todo dia alguém para dizer. A gente só que às vezes não quer ver. Então, se aproveitando dessas oportunidades, vários espíritos, como um deles, Humberto de Campos, que era um escritor, jornalista, poeta, membro da Academia Brasileira de Letras, ele em vida foi um literato. Depois que desencarnou, continuou sendo literato. Só que quando ele chegou lá, ele disse, não é que isso aqui tudo é diferente e tem um negócio que não era tudo aquilo que eu acreditava? Muito bem. Ele disse, como é que eu posso fazer agora para avisar todo mundo que o negócio aqui é diferente? Ele se utilizou da psicografia de um médium, Chico Xavier, para começar a passar suas mensagens. E além de mensagens para dizer que a vida continua, que a vida lá existe, que o amor das pessoas que ficaram, daqueles que foram, continua também, ele, como repórter curioso, começou a investigar sobre a vida de Jesus. E teve acesso aos arquivos lá do mundo espiritual, como nós temos nossos arquivos históricos, ele foi lá nos arquivos históricos a respeito da vida de Jesus e começou a nos passar várias informações. Ele e vários outros espíritos através de vários outros médiuns. Vou dar um exemplo aqui hoje só de 2. Então, nessa obra chamada Boa Nova, psicografada pelo Chico, o espírito Humberto de Campos, ele vem e vai falar no capítulo 13 sobre pecado e punição. Ou seja, ele vai nos trazer aqui um relato do que aconteceu, vamos dizer assim, nos bastidores do não atire a primeira pedra. E aí, acontecido o fato, a mulher ficou sozinha, Jesus falou e disse para ela ir e não pecar mais. Beleza, ele sempre tinha os apóstolos dele acompanhando ele, né? Estava o tempo todo lá. E aí João, ou seja, João, que escreveu aqui depois, por isso que ele fez a memória, né? Colocou lá no evangelho dele, ele estava pertinho de Jesus naquele dia, naquele evento, e ele pega então e diz assim, mas mestre, por que tu não condenaste a meretriz de vida infame? Ou seja, Humberto de Campos teve acesso ao diálogo que Jesus travou com João depois que acabou todo o negócio. E aí Jesus responde para ele, quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás tu, João, sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na vida?
Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir no meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes que ela? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Lembram vocês que o Papa João Paulo II falou: gente, céu e inferno não são lugares geográficos, são estados de consciência. Jesus reforça: não seria justo agravar-lhes os padecimentos infernais da consciência pelo ato equivocado. Eles estão falando aqui de pecado, que é o nome que se dá tradicionalmente. Pecado significa andar fora das leis divinas, ou seja, não andar no caminho correto, é desviar do caminho certo, pecado. Então, quem está em pecado desviou do caminho do bem, desviou do caminho correto. Então, por isso que eles se referem a essa questão. Mas João não ficou feliz. Vamos lembrar, gente, para nós hoje parece óbvio acreditar no que Jesus está falando, né? Mas, inclusive os apóstolos de Jesus, eles esperavam o Messias como algum líder revolucionário, que ia chegar lá, colocar em pratos limpos a questão com os romanos, com que o Sinédrio tratava as pessoas, ele ia chegar e ia ser um revolucionário, um guerreiro com a espada na mão. Eles acreditavam que o Messias era isso. Eles estavam esperando os sinais que foram prometidos pelos profetas, e Jesus veio dando todos eles, mas eles não estavam esperando o líder espiritual, né? Eles estavam esperando o líder militar, né? E aí João, então, de novo, né? Ele disse: mas, mestre, não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Ele disse: ó, se ela errou, já vamos fazer ela pagar já. E aí Jesus pega a conversa e ele retruca assim: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ou seja, ela errou, tá? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Ele continua: mas quem estará irrepreensível na face da terra? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele faz o João refletir sobre isso. E aqui ele conta mais uma passagem, que eu não vou ler tudo, e ele finaliza dizendo assim: é que em todos os planos da vida, João, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente, com os seus princípios de compensação. O que é compensação? Compensação a gente sabe, né? Se fez uma coisa aqui, tu vai ter que fazer ali. Hoje nós chamamos isso de lei de causa e efeito. Se tu fez uma coisa aqui, vai fazer ali. É física, dá um soco. Quanto mais força tu colocar aqui na parede, mais vai doer a tua mão. Ação e reação, né? Então, a justiça divina funciona assim. Mas o João, ele não entendeu direito. Eles ouviam, não fazia muito sentido. Passou o tempo. Vai acontecer um outro episódio que Jesus tem uma série de curas que ele faz no sábado, né, no tanque de Betesda ou de Betsaida, né, que era um tanque de água, uma fonte de água considerada milagrosa, que as pessoas achavam que quem tomasse o banho da primeira jorrada da fonte seria curado. Então, Jesus um dia foi lá e curou um monte de gente naquele tanque lá em Jerusalém, né? E aí, depois, quando ele estava indo embora, quando ele passou pelo templo, estava João e Tiago com ele, nessa nova passagem, né? Nessas curas que ele fez lá em Betesda. Então, quando ele chegou, ele foi para o templo, ele encontrou um dos paralíticos que ele tinha curado. E o paralítico todo feliz lá no templo, falando: não, que Jesus me curou e eu fui curado, e é o Messias e tal. O cara estava todo empolgado. Como João estava junto, Jesus aproveitou para terminar a lição da mulher adúltera. Porque aqueles que ele tinha curado eram cegos de nascença,
eram paralíticos desde criança, ou seja, eram pessoas que tinham tido, vamos dizer assim, uma vida inteira que não tiveram nenhum pecado, mas estavam pagando por alguma coisa. E aí, Jesus, quando viu o camarada lá, todo alegre, olhou para ele e falou em alto e bom tom: verdade, eis que estás são. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que ele quis dizer com isso? Se você pecar mais uma vez, você pode ficar paralítico de novo. Ou seja, ação e reação. E aí o João, sabe quando tu está naquela aula de matemática que o professor está 3 anos explicando e só no último ano tu diz, entendi a fórmula? O João, ele disse, entendi a mulher adúltera, ela vai pagar depois. Mas vai pagar. Todos pagam, ceitil por ceitil. Então, aqui, quem quiser ver a história toda, capítulo 13. Fantástica a história. E esse ensinamento, que não para por aí, porque ainda assim parece que tem alguma coisa que não terminou. Mas vamos ver essa história. Eu tenho até 15 para as 9? É isso? Não, pode. Não, pode até meia-noite. Que brincadeira. Então, nós podemos encontrar esse ensinamento falando a respeito, então, da indulgência. Tá? Da indulgência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí você lembra que eu falei no começo? É o Evangelho segundo alguém, Ou seja, Jesus segundo o Espiritismo, ou seja, segundo os Espíritos, segundo o relato da espiritualidade. Então nós vamos encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 15, que vai falar sobre a indulgência. Ou seja, vai também explicar um pouco a respeito desse princípio fundamental da caridade. Ou seja, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições alheias. Então, o que é a indulgência? Então tá, indulgência com a imperfeição alheia. Então ela vai nos dizer assim. A indulgência não vê os defeitos dos outros. Olha só, a indulgência não vê o defeito dos outros. Mas se os vê, evita falar deles. Evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, a fofoca, tem sempre uma desculpa para abrandar. Não foi bem assim. Quer dizer, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que têm um ar também de aumentar a falta, e fazem ressaltar com um jeito pérfido. Ou seja, tem gente que diz, não foi bem assim, mas conta da história do jeito que foi para piorar o negócio. A essência da indulgência, então, é isso. Só que a indulgência, ela vai voltar aqui à nossa reflexão. Mas, enfim, eu não posso, então, falar nada de ninguém? Meu filho, eu não posso educar? Não posso? Alguém na sociedade, os alunos, alguma coisa assim? Tem um poema que diz assim, Eu bonzinho, tu bonzinho, quem educa o burro brabo? Quem? Então, a indulgência, ela tem esse fim, essa finalidade, de tratar as pessoas, não ficar espalhando para denegrir, certo? Para não. E aí eu vou entrar aqui num outro assunto para depois nós chegar aqui no nosso encaminhamento para ver aonde nós podemos chegar nesse sentido, Se pode, não pode julgar, o que a gente faz hoje no dia, porque tem muita coisa errada que a gente precisa também corrigir. Senão a gente não evolui, Ficar deixando todo mundo fazer tudo que é errado, não dá certo. Então vamos ver onde é que a indulgência vai entrar e o que ela pode fazer por nós. E aí que nós vamos seguir a história da mulher adúltera, certo? Bom, primeiro, que a gente tem a mania de dizer que é a mulher adúltera, mas para um sozinho não adultera, nesses fins específicos,
Tem jovem aqui, então vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Adulto sozinho não adultera, né? Então, nós vamos encontrar aqui, nesse livro aqui, Quando Voltar a Primavera, no capítulo 13, é um livro psicografado pelo Divaldo Franco, a espírito Amélia Rodrigues, tá? Ela também vai relatar uma outra parte da história que aconteceu lá naquele momento, tá? Então, a primeira coisa que ela alerta aqui, né? E ela conta na história, né? Onde é que estava o adulterador? O adulterador, ele picou miudinho, né? Não ficou para assumir a responsabilidade, né? Se acovardou e picou a mula. Porque, na verdade, o cara que queria o negócio todo era o marido dela. Ele queria se livrar dela. Então, ele meio que armou, né? A cilada, o momento, né? Ela estava adulterando, mas ele armou para pegar. É como se contratasse um detetive, vamos dizer assim, né? Sabia que estava acontecendo, só não sabia como, foi lá e armou e pum, pegou. Porque na lei deles da época, eles precisavam de pelo menos 2 testemunhas para comprovar qualquer fato, né? Fato que pudesse ser condenável, por exemplo, a pena de morte, né? Então, aconteceu esse fato que daí ela conta que o cara fugiu e tal, e eles pegaram, né, arrastaram ela pela praça, né, não deixaram nem ela vestir as roupas e colocaram ela lá na praça na frente de Jesus. Beleza, chegou lá, quando Jesus, e aqui, essa aqui é uma cena fantástica, uma cena fantástica. Se eu achasse hoje uma lâmpada mágica, né, eu pudesse fazer um desejo, né, eu ia dizer assim, olha, eu quero, com o conhecimento que eu tenho hoje, voltar no tempo, ficar lá junto com Jesus, aqueles 3 anos dele, e poder trabalhar com ele. Então, quando chegasse nesse momento assim, que ele ia levantar e dizer assim, não, Jesus, espera, deixa eu falar. Aí eu ia levantar e dizer assim, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. O primeiro que ia levar uma pedrada, quem ia ser? Eu. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente pode parar, às vezes, assim, parece óbvio, né? Alguém levantar e dizer assim, atire a primeira pedra. Parece uma coisa óbvia, né? Mas ela foi dita por Jesus. Jesus é um espírito crístico. O que significa isso? Que há 5 bilhões de anos, quando da nebulosa solar se desprendeu os primeiros pedaços de matéria para formar o planeta Terra, Jesus já era um espírito puro, crístico, responsável pela criação de planetas. Ou seja, então foi esse cara que levantou para falar. Ou seja, ele tem autoridade moral. Né? Por exemplo, meu pai tem autoridade moral comigo. Né? Quando eu era pequeno, ele mostrava a cinta assim e eu fazia. Depois, quando fiquei mais velho, ele só abaixava o óculos assim, olhava, eu já sabia que tinha alguma coisa. Então, Jesus, quando levantava para falar, todo mundo era autoridade moral, gente. Isso é autoridade moral. Então, por isso que as coisas fazem mais sentido para ele, para Jesus. Mas não é só isso. O que aconteceu naquele momento fatídico? Então, assim, quando Jesus levanta e ele diz assim, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus, naquele momento, porque quem tinha que atirar a primeira pedra era o marido. Então, Jesus olha para a multidão e para no marido. E ele conversa mentalmente com o marido. Prova de indulgência, ou seja, porque ele vai entregar um monte de podre do marido, mas ele não vai fazer em praça pública. Ele vai fazer só na consciência do camarada. E aí eles travam um diálogo mental, naquele minutinho. E Jesus fala para ele, como te atreves? Ouvidas que na sombra de quem tomba se oculta as mãos criminosas de quem o arroja ao solo? Ou seja, o cara empurrou a mulher no abismo. Onde se encontra aquele que impôs a esta mulher a deserção do dever? E por que somente ela tem que pagar? Não foram 2 os transgressores da ordem moral? Tá. Aí dá um intervalo, o cara tenta sair e não consegue. Porque ele está magnetizado
pelo aquele evento que está acontecendo. E Jesus continua: ergue a pedra. Sem embargo, não és também adúltero por teu turno? Quantas vezes falistes, defraudando a esperança das vendedoras de ilusão, sequiosas de paz, que deglutem lágrimas salgadas pela vergonha? Ou seja, o cara todo dia de noite deixava a mulher em casa e ia para uma casa de baixo meretrício, né? Casa de luz vermelha, entenderam o que eu estou falando, né? Sim. Todo dia de noite ele ia e deixava lá. Então ele não tinha, né, medo de fazer isso com as outras. Enquanto elas se escravizavam no comércio nefário, a fim de conseguir o pão amargo para a fome do próprio estômago, já que ninguém lhes doa uma terna palavra para a sede do coração. Ou seja, o cara estava fazendo a mesma coisa. E aí ele larga a pedra. E Jesus continua. Ou seja, ele continua advertindo o camarada. Em sigilo, vamos dizer assim, né? A gente não aprende isso nos cursos de liderança, né? Elogia em público, chama atenção em separado. Isso é indulgência. Isso é indulgência. Jesus está praticando e nos ensinando a indulgência. Não teria sido, continua falando, não teria sido a tua frivolidade moral e jactância que lhe deram o primeiro empurrão no rumo à queda? Muitas vezes ela te buscou sem palavras, pedindo-te socorro. Intoxicado pelos vapores da própria loucura, fingiste não a ver, nem a perceber. Assim, inditosa e fraca, transferiu do dever que deveria para contigo para o crime, ruindo na armadilha que você mesmo proporcionou a ela. Por isso, tornar-se comparsa, também adúltero. Ela caiu porque lhe faltaste com o apoio. Se te consideras isento de culpa, atira a primeira pedra. Aí ele largou a pedra e foi embora. E aí todo mundo foi. Então a indulgência está aqui. A indulgência está aqui. Na forma, não no fato simplesmente. Porque tudo aconteceu, algo errado foi. Tanto é que Jesus, ele trava esse diálogo com ele, né, com o marido. Beleza, tudo certo. Ele também errou. Muito bem. Mas parece que ainda não tem fim a história, certo? Então, vamos para o fim da história. O fim da história nós vamos encontrar também num outro livro, Pelos Caminhos de Jesus. Também do Divaldo Franco e Amélia Rodrigues. Que vai dizer assim, capítulo 15, Encontro e Reparação. Depois que aconteceu aquilo tudo, tu imagina, a mulher lá, seminua, na praça, né, e atira a primeira pedra, no fim ela não estava entendendo nada, achava que ia morrer, de repente todo mundo saiu, um cara levantou para ela e disse assim, olha, então vai, não peques mais, eu também não te condeno, né, e saiu viva, mas também não podia voltar para casa, porque o marido não ia aceitar, na família ninguém aceitava, ficou, né, o cara tinha fugido, ficou pelo mundo. De noite, a mulher a gente sem pai nem mãe, foi procurar Jesus. Né? Foi lá para conversar. Pô, o cara salvou minha vida, disse, o cara deve ter alguma coisa para me falar, né? Beleza. Então ele encontrou a casa onde Jesus estava, né? Hospedado aquela noite e foi lá. E aí ela chegou e foi falar com ele. Ele disse, ó, rogo perdão por vir perturbar-vos a paz. Ou seja, a mulher reconhecia que estava diante de alguém de uma alta autoridade moral. Não sabia que era tanta, né? O governador do planeta estava concedendo uma audiência a ela. E Jesus responde, a verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila que eu vou te ouvir. Ou seja, ele estava cumprindo o dever dele ouvindo ela. Hoje em dia ninguém mais tem paciência para ouvir ninguém, né? Mas o governador do planeta
Tinha e tem. E aí ela conta, né? Meu mestre, eu me sinto aturdida. O meu marido, depois que a gente se casou, passadas as primeiras semanas de novidade conjugal, ele começou a frequentar outros lugares, com outras mulheres, me deixou em casa, e aí o amante começou a me procurar, rondar a casa, me fazer elogios, carinhos, e eu caí na tentação. Eu disse, eu sei que eu estou errada, e só que agora eu não sei mais o que fazer. Porque eu também achei que ia morrer, agora o Senhor me salvou, e o que eu faço da vida? E aí Jesus aconselha ela. E aí Jesus vai, na primeira, diz assim, olha, porque ela, quando foi para ele, ela reconheceu o erro. Primeira coisa. Lembra da essência do ensinamento de João Batista? João Batista, o último profeta, primeiro santo, né? João Batista, ele ensinava que o batismo, né? O batismo era a conversão dos erros, né? Ou seja, metanoia. Muda de mentalidade, muda de pensamento, muda de situação que você está. Isso significa, se você pecou, te arrepende. Te arrepende, pede perdão e depois vai pagar também. Porque tem que pagar, ceitil por ceitil. Lembra do ensinamento? Lá do Velho Testamento, ceitil por ceitil. Então, não é só se arrepender, ter remorso, pedir perdão. Tem que pagar. E aí, Jesus fala então e diz assim, olha, a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais. A paciência e a confiança em Deus. Primeira coisa, que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e sobrecarrega a consciência culpada. Ou seja, cometeu o erro, está feito o erro, afeta toda a sociedade em volta. O marido, a família, imagina, ela deve ter um pai, uma mãe que se sentiram também, tu afeta todo o organismo social com os erros. E ele segue falando, né? Então, arma-te de humildade, confia no amanhã, sempre falando em esperança, né? E aí, aqui no meio, ele diz assim, o exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim prepara perante Deus, ante si e a sociedade, o engano que cometeu. Ou seja, você já, o arrependimento mostra que você, não vou mais fazer. Beleza, isso é o arrependimento. Isso é o batismo de mudança de vida. Me arrependi da vida velha que eu levava e não vou mais fazer isso. Né? Vide Maria de Magdala, certo? Outro exemplo que a gente tem na história do Cristo, né? E aí ele vai falando e no fim ele vai dizendo assim busca a oportunidade de reparação e adaptar-te à situação atual. Aguarda o amanhã com disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado. Ou seja, estás arrependida? Beleza, mas toma consciência de que tu fez uma coisa errada. E tu fez para ti mesmo, agora assume as consequências. Ou seja, tua família não te aceita, teu marido não te aceita, assume a consequência. É isso que ele está falando aqui, ou seja, está chamando a atenção dela. Em público ou em particular? Em particular. Em particular. E aí ele segue falando para ela, chamando a atenção, orientando, dizendo o que ela precisa fazer. E no fim ela diz, vai, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção, encontram. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aí aqui é a parábola da ovelha perdida, né? Aonde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. E aí, a partir desse momento, ela começa a seguir Jesus, assim como muita gente foi seguindo e ouvindo os ensinamentos dele, até o martírio final, e daí ela se dispersa pelo mundo. Passado 10 anos disso aqui, ela está numa cidade chamada Tiro, numa casinha, pregando o evangelho de Jesus e cuidando de leprosos, ou seja, de doentes, de pessoas desvalidas que ninguém cuida, né? Porque a lepra era uma doença que pegava e matava, era a morte da época, né? Como câncer hoje, vamos imaginar assim, né? E aí ela estava lá cuidando dessas pessoas. Até que um dia
todo mundo chegava lá e jogava gente lá, andarilho, pessoas deficientes, o que não tinha, e ela recolhia e cuidava, e tratava das feridas, dava banho, trocava de roupa, cuidava, fazia tudo, e sempre pregava os ensinamentos de Jesus para essas pessoas que ficavam ali naquela casinha ali. Até que um dia um cara chegou e ela cuidou, tratou das feridas, uns 2 dias depois, porque o cara estava desacordado, tinha sido abandonado. Ele, escutando os ensinamentos dela, ele disse assim: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio para nunca mais deixar. Aí está falando aqui da ressurreição, né? Ou seja, no momento que ele volta à vida, prova que não existe a vida após a morte, né? Que existe a vida após a morte. E aí ela pergunta: e vós o conhecestes? Desculpa, ele pergunta: e vós o conhecestes para ter certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci, oportunamente, quando a mim ele salvou. Aí o cara falando: também eu tive a honra de o conhecer, mas não soube beneficiar-me desse conhecimento. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me de sua presença, confuso e amargurado. Aí a mulher disse: tá, mas o que tu fizesse para ele para que tu ficasse assim, amargurado com ele? Ele salvou a minha mulher que tinha adulterado contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Na época, não pude compreendê-lo. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos, e havendo despertado para a verdade, vendo o erro que cometi, tenho buscado ela em vão por toda parte, para pedir desculpa. Até que a doença me devorou o corpo e agora eu estou aqui. A mulher não falou nada, não se identificou. E finalizou a conversa falando o seguinte, a mesma coisa que Jesus falou para ela. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor, Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora descansa, durma em paz, enquanto eu cuido de ti, porquanto nós dois já encontramos Jesus. Ou seja, o momento da reparação dela veio. A dele talvez virá uma próxima vida que nós ainda não encontramos o relato. Mas deve ter acontecido, né? Vamos ser positivos. Ou seja, a indulgência não... Vejam, a indulgência não significa que não tiveram que pagar, que sofrer. Né? Inclusive a doença dele, né? Pegou lepra e tal. Enfim, né? Imagina o sofrimento. Então vamos finalizar aqui, indo para uma parte que vai responder aquela pergunta que a gente fez lá no começo sobre a indulgência. Né? Lembra que a gente falou? Então, afinal de contas, a gente pode ou não pode repreender alguém, né, que está ao nosso convívio? Como é que funciona isso? Podemos repreender alguém que está em público? Em público? Pode? Vamos descobrir aqui já isso aqui. E o Allan Kardec, tendo esses ensinos de Jesus, esse conhecimento, ele era, lembra, o Kardec era um professor metódico, né? Ele fazia perguntas técnicas para tentar extrair a essência do conhecimento. E aqui falando sobre, então, a indulgência, ele está conversando com o espírito de São Luís, né? A conversa aqui é travada em 1860. São Luís, vocês lembram, né? O santo católico, né? Famoso, enfim, tem várias igrejas por aí. São Luís veio conversar com o Kardec sobre a indulgência. E aí o Kardec pergunta: ô São Luís, ninguém sendo perfeito, ou seja, ninguém que está na Terra é perfeito, além de Jesus. Ninguém sendo perfeito. Portanto,
ninguém tem o direito de repreender o próximo? Aí São Luís responde, claro que não. Uma vez que cada um de nós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela nos está confiada. Ou seja, nós temos a obrigação de repreender, sim. Temos a obrigação de repreender. Agora, aqui que vem o detalhe. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Lembra? Chamar a atenção separado, elogia em público. Tem gente que gosta de humilhar a pessoa, né? Em público, fala, tu fez coisa errada e tal. Quanta que a gente vê por aí, né? Tempo de rede social, mais ainda. Então, quando se faz por denegrir, não está certo. Neste último caso, a censura é uma maldade. É uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo deve se dirigir a si mesmo e perguntar se você também não terá merecido uma repreensão igual a que você deu naquela pessoa. Então pode repreender, mas é para refletir junto. Finalizo. Kardec ainda pergunta assim, para São Luís, e há casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Ou seja, mas eu posso botar no jornal alguma coisa que alguém fez de errado? Essa questão é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-la das outras pessoas. Mas, se o que ela vai fazer pode causar prejuízo a mais pessoas, aí sim é preferível que o interesse da maioria prevaleça sobre o interesse daquele um. Portanto, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser também um dever. Porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Então, em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Ou seja, vamos pesar. Se o que o camarada está fazendo mal para muita gente, pode divulgar para que outros mais não sejam enganados. Então, a indulgência, bem levada ao pé da letra, tem vários significados. A evolução pessoal, mas temos também a evolução social, que deve sempre ser pesada e levada a atento. A título de curiosidade, nesse livro aqui da Joana de Ângeles, Espírito de Valdo Pereira Franco, fala Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Para quem gosta de psicologia, vai encontrar no capítulo 12, um capítulo que fala só sobre julgamentos e indulgência. Ou seja, vai falar sobre aqueles que gostam bastante de ficar acusando, de ficar divulgando para as outras pessoas o que isso significa. Então, quem tiver curiosidade, temos aqui o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda. Quero agradecer a todos pela presença, aos amigos encarnados e desencarnados, pelo convite. Estamos aí sempre à disposição e até uma próxima oportunidade. Ai, ai. A casa que agradece. Palestra diferente, bonita e muito esclarecedora. Gostei. Vamos lá? Vamos então nos preparar para a parte final. Aproveitando o ambiente tranquilo, purificado
pela palestra da noite. Vamos enviar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Mestre amigo, como foi bom podermos receber neste momento uma explicação tão detalhada dos teus ensinamentos e dos teus atos. Sim, Mestre, ao longo desses 2000 anos, não tem sido fácil para nós te compreendermos, mas aqui estamos, recebendo neste momento o aclaramento das tuas lições. Obrigada, Senhor, por aqui estarmos, por termos tido essa oportunidade, que com certeza absoluta fica em nossas mentes e em nossos corações. Senhor, pedimos também bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos, que possamos sair nesta noite engrandecidos também pela luz que é derramada sobre nós. Ó Mestre amigo, abraça-nos, abraça esta casa, os nossos lares, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso planeta. Senhor, agradecidos pela noite, encerramos esse momento com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Que assim seja.